Oi pessoal, hoje então é a última aula da primeira unidade, aula 5. Nós vamos falar sobre então estruturas e conceitos fundamentais do tonalismo. Antes disso eu quero só informar que na página da disciplina eu coloquei disponível um calendário e vocês vão ver então que a partir do dia 31 de agosto nós temos encontros síncronos com links aqui para os nossos encontros. Os encontros vão servir para corrigir exercícios. A princípio, eu pensei em usar o Teams, mas alguns alunos já me avisaram que tem tido problemas, então pensei em fazer um levantamento com vocês sobre o que tem funcionado melhor e pior. Quer dizer, eu quero tirar a média e utilizar a ferramenta que funcionar de maneira mais efetiva. Eu já criei link para esses encontros todos no Teams, no Google Meet e no Jitsi. Então vai ficar fácil se a gente precisar mudar, mas eu queria só colocar qual que é a nossa prioridade a partir disso. Por enquanto está o Teams, mas se não funcionar a gente muda. Bem, vamos lá. Então, a aula de hoje eu estruturei nesses 4 tópicos, uma breve introdução. Nós vamos falar depois sobre escalas, notas e graus, depois sobre consonâncias e dissonâncias, depois sobre o ciclo das quintas, a ideia de campo harmônico e de tonalidades vizinhas. Então, na aula 4 a gente falou sobre como é que metáforas e conceitos são importantes para transmitir ideias sobre música de um povo, né? Em especial, a gente está mais preocupado com aquelas referentes a notas, intervalos e harmonias. A gente viu como é que os Kaluri utilizam metáforas ligadas a rio, ao pássaro, para conseguir falar sobre alturas entre eles. E o nosso propósito é recapitular os nossos conceitos, metáforas, abstrações, enfim, aqueles que a gente está acostumado a utilizar pelo próprio processo de colonização europeia. E, enfim, é o nosso vocabulário, né? Bem, então, primeira coisa, a ideia de escala, ela vem dessa metáfora de escada, assim como a ideia de grau vem da metáfora de degrau, e ela consiste numa organização hierárquica de notas musicais. Vocês vão ver que tem pequenos vídeos de YouTube, vocês vão tocar. Eu aqui, para não ficar tão devagar, organizei eles no meu próprio computador. E, enfim, toquem aí, vocês podem tocar inclusive em uma velocidade um pouco mais rápida, como eu vou fazer aqui com alguns vídeos, e voltar nessas explicações se preferirem. Então aqui é uma explicação só sobre uma escala, só que em vez de ser diatônica, como a gente está acostumado, é a equipentatônica, sobre a qual eu falei um pouco a partir do Gerd Kubik na última aula. Espera aí que eu fiz um full screen, não funciona. Vou voltar. Então aí a gente tem a escala equipentatônica, e aí simplesmente uma são ciclos algorítmicos que eu gerei a partir dessa escala, só para a gente ver, né, algumas frases que poderiam ser geradas a partir delas. Tocando aqui, vocês vão conseguir ver o mesmo vídeo, um pouco mais lento, provavelmente. Então, o mais comum é que essas hierarquizações sejam oitavantes. O que a gente fala que uma escala é oitavante? É que eu tenho um dó numa determinada oitava e eu reconheço ele, oitava acima, como a mesma categoria de nota. A gente vai ver que essa percepção da nota na escala
ela às vezes é mais relevante do que a nota no local específico em que ela ocorre. Então, no contexto escalar oitavante, se eu troco as notas de oitava, eu continuo a perceber a linha melódica a partir dos graus. Então, esse é o segundo vídeo. Deixa eu pegar aqui no meu computador. Nós temos aqui então as duas escalas, a esquerda a diatônica, a direita a equipentatônica. E eu vou utilizar então uma sequência de alturas organizadas a partir dos graus. Aqui eles estão numerados de 0 a 4, mas seriam os graus 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 1, de cada uma dessas escalas. Primeiro a gente vai escutar numa oitava de Dó 3, ou seja, na região da clave de Fá. E na sequência eu vou sortear oitavas, oitava original, oitava acima, 2 oitavas acima e 3 oitavas acima. Aqui está representado em cents. Bem, como eu vou falar aí no vídeo, no finalzinho, quem assistir ele inteiro, claro que a quinta nota, o quinto grau de uma pentatônica não vai ser a quinta, vai ser aquela sexta meio expandida que aparece ali, porque contando Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, o Lá é que é a quinta nota no contexto dessa pentatônica, nessa equipentatônica, né? Estou chamando Sol, Lá, evidente que é um Lá alto, o Sol também, enfim. Então, o que é importante é que a nossa percepção de altura, se eu mudo de oitava, ainda que seja com esses timbres um pouco tristes aí que vocês estão escutando, mas é para ter essa resolução microtonal, eu percebo a melodia mesmo assim. Em seguida, aqui é um pequeno videozinho que eu fiz explicando então como é que nós vamos representar os graus a partir do que aqui a gente quer representar de verdade. Se eu quero representar uma nota numa escala ou a estrutura acordal que eu construo a partir daquela nota. Nós vamos representar graus de duas maneiras principais, enfim, além da própria notação musical, obviamente. Uma delas é quando nós nos referimos à posição de uma nota em uma escala. Então, se eu tenho uma escala diatônica, eu digo que o Dó é a primeira nota da escala e eu posso utilizar essa notação arábica, em que eu coloco um número arábico e uma espécie de acento circunflexo em cima dele. O Ré é a segunda nota dessa escala e assim vai. A outra notação nós vamos utilizar principalmente quando nós formos falar de cifragem graduada. Ela se refere ao acorde e não apenas a uma nota, a posição de uma nota na escala, mas a posição de um acorde. Eu vou entrar em maiores detalhes depois, mas de maneira geral nós vamos utilizar uma convenção que se um acorde maior eu utilizo a representação em número romano maiúsculo e se ele é menor eu utilizo a representação em números romanos minúsculo. Então, novamente eu estou cortando um pouquinho antes do fim do vídeo. Vocês podem ver ele inteiro nos slides, ok? Uma última observação, o próprio nome de uma nota representa um grau. Então, quando eu falo que é Dó, Ré, Mi, eu estou em graus diferentes.
Então, mesmo se uma nota Mi sustenido e Fá, no contexto da nossa afinação igual, tiverem exatamente a mesma frequência, soarem à mesma altura, elas não são a mesma nota, no sentido de que elas não são o mesmo grau. Então, elas vão cumprir funções diferentes em acordes específicos. Terceiro ponto é a ideia de consonância e dissonância, que são categorias que a gente utiliza para qualificar os intervalos e as relações harmônicas. Essas palavras têm uma dimensão físico-acústica e uma dimensão histórico-cultural. Sobre a dimensão físico-acústica, a gente já conversou um pouco quando falou na aula 3, nas duas partes, sobre batimentos. Então, se as razões ou proporções entre duas frequências forem complexas, que é o caso que a gente viu, né, enfim, da terça maior, no caso da afinação pitagórica, enfim, a gente viu vários casos. Então, se eu tiver batimento, eu tenho uma dissonância, e se eu não tiver, se as frequências forem mais concordantes, é uma consonância. No entanto, essas palavras também têm uma dimensão histórica-cultural e depende de uma qualificação estética que é mais complexa do que aquela puramente dada pelo dado físico-acústico. Então, por exemplo, hoje a gente considera a terça maior uma consonância, ainda que 400 cents gere essa relação complexa de 63 para 50, que tem batimento. E está, de certa maneira, distante daquela relação de 5 quartos, que é a da terça que se obtém pela série harmônica. Então aqui só uma breve história sobre isso. Aí é o Boécio, né, que faz essa definição de consonância e dissonância, falando que dissonância é aquilo que tem uma percussão, e ele está falando exatamente do batimento, de um ruído áspero e desarmonioso. Esse texto do Boécio ele foi traduzido por uma querida amiga, Carolina Parisi. Ela traduziu aqui na FMG, lá na Letras, o primeiro livro do tratado, De Institutione Musica. E aí, só para pensar um pouco mais a respeito, né, como é que isso é histórico e cultural, aí está a organização, as categorias que o Johannes de Garlandia, o Johannes Gallicus, faz nesse tratado de música mensurabile positio, sobre o que é consonância e o que é dissonância. Inclusive tem essas categorias média, perfeita e imperfeita, tanto para consonância quanto dissonância. E é estranho para a gente ver aqui a sexta como dissonância. E hoje a gente considera como consonância imperfeita, assim como as terças. Enfim. Caminhando para o fim, sobre o ciclo das quintas, a ideia de campo harmônico e tonalidades vizinhas. Então, a gente tem essa ideia, né, desde o Renascimento tardio, de que eu posso transpor as escalas por quintas consecutivas e tentar manter as relações intervalares. É a própria história de criar sistemas de afinação que permitam isso. E a ideia, então, é manter todos os padrões de uma escala diatônica com relação às distâncias dos intervalos que a afinação me dá e poder construir, a partir de cada uma dessas transposições, o mesmo vocabulário harmônico que eu tenho na tonalidade de partida. Como cada transposição dessa ela exige uma alteração, nós vamos ver no vídeo que eu vou mostrar a seguir, eu digo que esses campos harmônicos que exigem pouca mudança, quer dizer, uma nota, uma alteração apenas, são vizinhos entre si. Então, aí vocês vão ter o vídeo no YouTube, eu vou tocar aqui do meu computador para não atrasar.
O ciclo das quintas, ele é uma maneira concisa de representar a proximidade entre estruturas escalares diatônicas no contexto tonal. Para facilitar a explicação, eu vou pegar então essa figura aqui e vou rodá-la para a gente aproximar a posição do campo de Dó maior, do campo de Sol e do campo de Fá, com 3 pautas aqui nas quais eu vou escrever. Então, em Dó, eu tenho a estrutura escalar diatônica Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. O que significa dizer que é uma estrutura diatônica? Significa dizer que nessa escala eu tenho certas distâncias entre graus que são especiais por terem relações de semitom. Então eu vou ter tom-tom entre o primeiro, o segundo e o terceiro graus. Entre o terceiro e o quarto eu tenho um semitom. Fá-sol, tom, sol-lá, tom, lá-si, tom. E entre si, o sétimo grau e dó, eu tenho um semitom. Se eu busco transpor essa escala diatônica, uma quinta acima e uma quinta abaixo, o que equivale a dizer que é uma quinta acima e uma quarta acima, porque se eu subo 4 notas a partir de Dó, eu tenho Fá, a mesma coisa se eu descer 5 notas a partir de Dó, eu tenho Fá, eu vou ter, se eu não fizer nenhuma alteração, uma estrutura que ela não é idêntica a essa que nós acabamos de ver. Então, a partir de Fá, por exemplo, eu vou ter Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, e entre Si e Dó, que aqui é o quarto grau e o quinto grau, eu estou tendo um semitom, e entre o terceiro grau e o quarto grau eu tenho um tom. Então, para corrigir essa alteração, a gente coloca um bemol. E aí passa a ser exatamente a mesma estrutura, não vou nem escrever de novo, porque não é necessário. Uma quinta acima é a mesma coisa. Faço Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e eu vou ter aqui entre o sétimo grau e a oitava um tom. E entre o sexto grau e o sétimo grau, um semitom. Então, para fazer a correção disso, eu coloco um sustenido. Bem, a armadura de claves nada mais é do que continuar esse processo, quintas acima, quintas abaixo. Então, se eu tenho aqui Dó e Sol, para ir de Sol para Ré, eu vou ter a mesma questão, que eu vou ter que colocar entre Ré, Mi. Bom, aqui o Fá sustenido eu vou manter, porque a gente já fez a alteração. Esse aqui é um sustenido. Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Eu preciso, então, corrigir aqui, exatamente no mesmo lugar, entre o sexto, o sétimo e a sétima oitava, essa, enfim, assimetria que transpor sem criar alterações gera. E para baixo, né, se eu for de Fá para Si bemol, é a mesma coisa. Então, começo em Si bemol, porque o Si bemol eu já tinha colocado, e quinta abaixo de Fá, então, se eu desço Fá, Mi, Ré, Dó, Si bemol, uma quinta, né, começa em Si bemol. Si bemol. Deixa eu apagar aqui porque ficou torto. Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Entre Mi e Fá eu tenho um semitom, entre Ré e Mi eu tenho um tom, exatamente onde eu tive que corrigir. E aqui eu vou pôr então um bemol no Mi bemol para criar a correção necessária. E é por isso então que a gente vai adicionando bemóis ou tirando bemóis para corrigir. Então, quando a gente vê aqui nesse esquema, bom, está em inglês, desculpem, é difícil rodar isso aqui sem ficar meio torto, mas eu coloco bemóis para cá sempre nessa relação, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, e assim vai, e Fá sustenido, Dó sustenido, Ré sustenido. Por essa razão, porque eu quero manter uma escala diatônica, eu quero manter as relações escalares e, por consequência, também as relações intervalares dentro dessas escalas que eu tenho a partir de Dó. E claro, eu, na mesma estrutura diatônica de Dó maior, eu tenho a possibilidade de mudar a nota de repouso. No sistema tonal, a gente trabalha com 2 modos, Dó maior e Lá menor, Sol maior e Mi menor, e assim vai. Então, aqui no ciclo das quintas, o que a gente vê
é a representação disso. Eu sempre rolo isso errado. Esse é um programa de desenho e às vezes eu me embanando um pouco. Bem, então, desculpem que fique torto aí, mas Dó maior, Lá menor estão no mesmo campo harmônico. Sol maior e Mi menor estão no mesmo campo, Fá maior e Ré menor também. Bom, no mesmo campo, não exatamente, quer dizer, Fá maior é um campo harmônico, Ré menor é um outro campo harmônico, porque eu mudo a nota que polariza, enfim, eu mudo a tônica, mas o que importa é que eu tenho uma grande similaridade entre as notas, ou a própria sintaxe, como eu uso as notas entre esses dois campos. E a mesma coisa entre Dó maior e Sol maior, ou Dó maior e Fá maior. Ou seja, eu preciso só de uma alteração naquele conjunto de 7 notas para passar daqui para cá, ou daqui para cá. Isso faz eu dizer que esses campos harmônicos são vizinhos, que eu tenho uma proximidade que me faz passar muito facilmente de Dó maior para Fá maior, de Dó maior para Sol maior e assim por diante. Então eu vou chamar essas tonalidades de tonalidades vizinhas. Nós vamos voltar nesse tema quando a gente for falar de graus, quando a gente for falar de funções, mas isso é um conceito importante para a gente entender aqui quando está falando de campos tonais. Bem, uma observação apenas. Nós vamos utilizar muitas vezes também letras para nos referirmos a esses campos tonais, e aí, assim como eu falei com graus, C, quando está em maiúsculo, se refere a Dó maior, mas se for minúsculo, enfim, um C minúsculo, aqui é difícil de escrever com essa ferramenta de desenho, mas seria Dó menor, tá certo? Isso vai facilitar quando a gente tiver que se referir muito rapidamente a um campo ou outro. E como eu falei, nas próximas aulas isso vai ficar mais claro, tá? Bem, só para consolidar essa explicação, assim como eu posso ter Dó como ponto de partida e referência, posso ter, por exemplo, Ré. E aí eu falo que se Ré é minha tonalidade de referência, para Ré, o campo de Sol, o campo de Lá, de Fá sustenido, Si menor e Mi menor, são todas tonalidades ou campos harmônicos vizinhos de Ré. Vai ficar um pouco mais claro nas próximas aulas, ok? Uma última coisa, como nós falamos um pouco sobre afinações, e como a gente viu que alguns campos tonais, por exemplo, na afinação mesotônica, muito comum ainda no barroco, são pouco práticos porque criam muitas dissonâncias onde elas não deveriam existir, nós vamos nos nossos exercícios nos concentrar em exercícios harmônicos que na maioria deles vão estar nesse campo aqui. Raramente nós vamos transitar para a região de Si maior, Fá sustenido maior, Mi bemol maior, enfim, e assim vai. A gente vai ver isso nos corais de Bar, de fato é um pouco menos frequente. Tá? No Cravo Intemperado, claro, ele explora tudo, mas aí é uma prova, uma peça em que ele queria mostrar que isso era possível. Mas o comum no barroco é explorar esses campos. Tá certo? Bem, e assim então eu vou concluir hoje essa aula. E, bem, apenas lembrando que essa questão, então, dos campos harmônicos e tal, nós vamos retomar a partir do estudo realmente baseado em evidências, como eu falei, de corais baquianos e de peças do período. Então, lembrem de olhar lá na página da disciplina, então, o nosso calendário de encontros síncronos. Eu vou mandar uma mensagem para vocês a respeito disso, para inclusive consultar vocês sobre qual plataforma utilizarmos. E em caso de dúvida, lembrem-se que temos o fórum lá na página também no Moodle, tá bom? Obrigado, gente. Voltamos na próxima aula 6, então, com conteúdo já de baixo cifrado e já direcionando vocês para os 2 exercícios que devem ser entregues, então, no dia 31, quando a gente vai corrigir e comentar exercícios que são baseados tanto na cifragem de baixo cifrado, quanto na decodificação de cifras em baixo cifrado, ou seja, pegar uma harmonia e cifrar ela com baixo cifrado, e pegar algo escrito com baixo cifrado e entender quais notas estariam ali.
as próximas 2 aulas vão preparar vocês para isso, tá bom? Obrigado e nos vemos em breve.